Olá, pessoal. Graça e paz. Aleluia. Por mais essa segunda-feira, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui com o fôlego da vida. Muito bom poder estarmos vivos, na verdade, glória a Deus. Eu quero convidar você a compartilhar essa live, que hoje o Espírito Santo vai falar tremendamente ao nosso coração. Nós estamos... Semana passada nós falamos sobre ser guiados pelo Espírito Santo, não é verdade? E hoje nós vamos continuar sobre esse assunto, porque nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos mergulhar nesse ensinamento. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender quem é Ele nas nossas vidas, qual é o papel dele em nossas vidas. Então, em nome de Cristo Jesus, quero que você compartilhe essa live, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Hoje, minha convidada especial, minha amiga, pastora Érica. Eu sei que o Senhor vai usar ela tremendamente, como tem usado, né? Tremendamente, como boca do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu quero orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, essa live, esse momento. Fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesta hora. Tu tens total liberdade, Senhor, para ministrar as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, queridos. Glória a Deus. Quero que você abra o seu coração nessa hora para ouvir e receber mais do Senhor. Eu sei que nós estamos nesse tempo, né, nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão enlutadas, muitas pessoas estão entristecidas, passando por muitas situações adversas, mas o Senhor é conosco, amém? Um momentinho, que nós estamos aqui ajustando aqui, deu certo? Um momentinho. Nós estamos passando por esse tempo, muitas pessoas enlutadas, entristecidas, e somente o poder do Espírito Santo de Deus, nesses dias, nesse tempo, para nos sustentar, para nos alimentar, para nos encorajar. Amém, queridos? Um minutinho só, nós vamos ajustar aqui. Glória a Deus, queridos. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, consolador, aquele que cuida de nós, aquele que veio para interceder por nós, aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, aquele que está conosco de dia e de noite. Foi preciso, né? Deus entregou Jesus na cruz, Jesus morreu, ressuscitou, e foi necessário, a palavra do Senhor diz, que Jesus partiu para poder vir o Espírito Santo de Deus, amém? Então, hoje ele está conosco, e eu quero desafiar você. Nós não estamos sozinhas, o Senhor está conosco. Nós não estamos desamparadas, nós não somos filhas órfãs. Jesus, Deus não foi um pai irresponsável. Ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo nessa noite que vai dar continuidade em ministrar as nossas vidas através da vida da pastora Érica. Por isso eu peço mais uma vez para você compartilhar essa live, que eu sei o que é bom para nós, a gente gosta de compartilhar, amém? Minha amiga pastora querida, seja bem-vinda.
Eu sei que o Senhor vai usar a sua vida poderosamente. Você é um presente de Deus na minha vida, na minha família. Então, eu te dou total liberdade. Seja bem-vinda e se deixa ser usada. Amém? Deus abençoe. Amém, pastora. Quero cumprimentar, né, a minha amiga, a pastora Beatriz, a sua casa, todo mundo que está aí ligado. Quero cumprimentar todos vocês com a graça, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não sou uma pessoa de lives, de transmissões, tá, queridos? Não se assustem, por isso que eu fico meio assim, desfocada. Mas eu creio que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Deus tem preparado esse tempo. Tá dando para ouvir bem, pastora? Está ótimo. Amém. Sim. Porque o telefone também está meio desconfigurado. Mas o importante é que nós temos mais uma oportunidade, né, queridos? Isso aí são detalhes e a gente vai ajustando e eu creio que vai ser uma bênção. Eu quero dizer, antes de começar, né, que eu amo a sua vida, pastora Bia. Quero deixar isso registrado aqui. Eu amo a sua vida, que eu amo a sua casa, a sua família, vocês que são presentes de Deus para nós, né? O Senhor nos deu já há muito tempo, o Senhor nos uniu e nós continuamos caminhando debaixo dessa aliança. E eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por essa noite, um tema, assim, ao mesmo tempo que muito simples, muito complexo, né? Muito. Porque, teoricamente, era para ser simples, né? Mas nós, como bons seres humanos, nós complicamos tudo, né? Então, é muito interessante, realmente, a gente parar para refletir sobre esse tema, parar para pensar sobre tudo que tem acontecido, né? Sobre tudo que tem se passado, e não há como a gente falar sobre qualquer tema hoje sem citar, né? A situação que nós temos vivido, a situação que tem se passado no mundo, mas nós sabemos algo que a pastora disse aí e que eu sempre tenho, assim, falado comigo, falado com as pessoas, é que realmente nós não estamos só, né? Nós não estamos sós, mas às vezes é mais fácil a gente ir pela nossa natureza humana, né? Então, este não é o desejo do Senhor. Não sei quanto tempo eu tenho aí. Me fala aí, pastora, Uns quanto 40 tempo eu tenho? minutos. 40 minutos? Uns Dá e 40 sobra. minutos. Dá e sobra. Eu vou já Aleluia. aqui, sem mais aqui, né? Quero ler a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. Quero ler esse texto aqui. Eu queria ler o capítulo inteiro, mas eu sei que o tempo, ele não permite, mas depois você vai ler com calma, né? Você vai ler, vai refletir, e vai ser uma bênção, porque a palavra de Deus é uma bênção. Romanos, Aleluia. capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 16. Amém? Romanos 8. Então, vamos lá. Verso 5 diz assim a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Dá tempo, né? Sempre dá tempo de orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, porque tu és santo, porque tu és fiel, porque tu és digno, Senhor Jesus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida da pastora Beatriz, a sua casa, a sua família, a cada um, Senhor, que está agora ouvindo esta palavra, que está ligado, Senhor, nessa transmissão, aqueles que vão ouvir depois. Senhor, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Nós colocamos diante de ti porque cremos nesta palavra que diz que somos filhos. E como filhos, Pai, nós dependemos de ti. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa liberar sobre nós a tua palavra que traz vida, que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos guiar, que o teu Espírito Santo possa sondar cada coração agora. Eu sei que tem muitos que esperam uma resposta de nós, mas nós não temos esta resposta. A tua palavra diz que a resposta vem do Senhor, e eu creio, ó Pai, que o Senhor está visitando a cada um agora. Eu creio, ó Pai, que o Senhor já tem algo preparado para nós, e em nome de Jesus nós repreendemos todo impedimento, toda distração, todo roubo da tua palavra. Nós declaramos, Pai, que estamos diante de ti, que, Senhor, a tua vontade é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, como eu disse, pastora, é um tema que até que muito simples e ao mesmo tempo muito complicado, porque realmente nós temos visto que a cada dia mais, né, as pessoas, elas têm se afastado da palavra de Deus, né? As pessoas, elas têm se afastado daquilo que o Senhor tem para nós, porque Jesus, ele veio, como você disse aí no começo, né? Pagou um preço e o Senhor tinha um propósito nisso. Sim, com certeza. Amém? Amém. Tá travando, pastora. Pode falar, estou te ouvindo. Dá para te ouvir normal. Tá, pode porque falar. A imagem tá parada. Se travar, eu te falo. Tá, então vamos continuar. Amém? Então, nós percebemos que realmente as pessoas elas têm se afastado, né, desse propósito, porque o Senhor nos criou com o objetivo de que nós viéssemos a servi-lo, adorá-lo, e é muito profundo a gente pensar sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente pensar sobre a obra do Espírito Santo, e a gente entender que realmente é diferente, né, quando nós andamos no Espírito, quando nós caminhamos com o Senhor. Então, Jesus, ele fala várias vezes com os discípulos sobre esse Espírito Consolador, sobre essa promessa que viria sobre eles, e isso é para nós também, né? E eu estava observando esse texto, que no começo, né, diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como que nós estamos em Cristo? Através do Espírito Santo. Não tem outra forma de nós estarmos em Cristo. Não tem outra maneira de nós permanecermos no Senhor, a não ser, né, vivendo, andando, caminhando com o Espírito Santo. Tá ouvindo ainda, pastora? Sim, tá perfeito. Pode ir. Ele continuou parado aqui. Amém. Não, tá perfeito. É assim mesmo. Pode ir, tá normal. Então, quando a gente lê um texto como esse, né, é muito fácil se apegar apenas ao primeiro versículo, mas aí ele começa a falar várias coisas, né,
começa a dizer que realmente em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Então é muito assim profundo a gente pensar nesse Espírito que nos vivifica, nesse Espírito que nos restaura, que nos transforma. Então o verso 11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, isso é uma verdade, é muito forte essa palavra, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas aí o Espírito Santo vem e nos vivifica, nos resgata, né? Nos restaura. E não sei se a pastora já teve a curiosidade, né? De pesquisar o que acontece quando uma pessoa morre. E é algo assim, realmente, que não tem explicação, né? Em um minuto daqui a pouco não é mais, né? E começa ali aquele processo de decomposição, de putrificação, é algo que a gente não consegue imaginar, né, de tão terrível que é. Mas isso não aconteceu com o Senhor, e a vontade de Deus é que não aconteça conosco. E é por isso que Aleluia. O Senhor nos deu este Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, para habitar em nós, para que a corrupção da nossa carne, para que o pecado não prevalecesse. Então, olhando para os dias de hoje, viver, andar, caminhar com o Espírito Santo, nada mais é do que nós colocarmos o Espírito Santo à frente, né? De nós colocarmos realmente a nossa vida debaixo da direção dele. De andar no Espírito nada mais é do que se submeter, né, ao Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso que a vontade da nossa carne, a nossa velha natureza, ela seja crucificada. E aí que é o grande problema, que às vezes a gente se depara, né? Não vamos falar dos outros, vamos falar de nós mesmos. Nós, como seres humanos, às vezes nos deparamos com essa dificuldade, né? De deixar que realmente este velho homem morra, de crucificar esta velha natureza pecaminosa, que quer sempre fazer a sua própria vontade, que nunca está satisfeita, porque nós somos assim por natureza, né? Mas o Senhor, ele diz que ele tem uma vida nova. Então, se o Espírito habita em vós, ele vivificará o vosso corpo. Então, nós vemos tantas situações acontecendo. Nós vemos tantas coisas se passando, e o próprio texto está dizendo que quando nós temos em nós o Espírito Santo, o nosso corpo é vivificado. Mas para que isso aconteça, né, como diz a própria palavra, é preciso perder para depois ganhar, né? E nós fomos ensinados ao contrário. Nós fomos ensinados a ganhar primeiro, né? Se eu ganhar isso, se Deus fizer isso, se Deus me der aquilo, aí eu vou fazer assim, aí eu vou deixar de fazer, né? Aquilo que eu já sei, porque na verdade nós já sabemos, né? Já sabemos o que é errado, já sabemos o que é pecado, já sabemos o que desagrada a Deus, mas nós nos apegamos à nossa própria vontade. Então, em nome de Jesus, né? Que nessa noite que o Senhor preparou, que nós venhamos ter condição, através do Espírito Santo, de nos desapegar, né? Daquilo que nos afasta do Senhor, de nos desapegar da vontade da nossa carne. É preciso, né, que haja essa separação, é preciso que nós venhamos permitir, né, que o Espírito Santo realmente tenha o comando das nossas vidas. Quando a gente fala sobre caminhar com o Espírito, nada mais é do que subjugar a nossa carne, né? E eu falo que são tempos muito difíceis, porque nós fomos erroneamente ensinados que porque nós somos filhos, Deus precisa fazer todas as nossas vontades. Isso é mentira, porque muitas das nossas vontades vão nos levar para longe do Senhor. E é isso que o Espírito Santo, ele vai nos mostrando, né, quando nós permitimos, quando nós damos esta liberdade ao Senhor, ele vai mostrando aquilo que não é mais para nós, né, vai nos levando a níveis de intimidade, a níveis de poder que antes a gente nem imaginava, não é assim, pastora? A gente fala, meu Deus, eu não sabia que isso existia, né? E é dessa forma que o Senhor trabalha, mas tudo começa com o nosso eu, porque é interessante, né? A gente para pensar, se você for falar sobre dom do Espírito Santo, a maioria das pessoas
ela vai se identificar. Ela vai dizer, não, eu sei o que é o dom, né? Eu já vi o dom em operação, né? Eu já vi a manifestação do Espírito Santo. E, infelizmente, as pessoas, elas concluíram que uma vida com o Espírito Santo, que caminhar, né, com Deus, é simplesmente a manifestação do dom. Eu me preocupo muito com isso, né? Eu me preocupo muito com isso, porque a manifestação do dom, como diz a própria Bíblia, ela é necessária para que haja, né, crescimento no corpo. O dom ele é útil para a igreja, mas nós não podemos achar que é só isso, que o Espírito Santo veio apenas para nos dar dons, apenas, né, para nos dar este poder no sentido de do que sai para fora, né? Porque o dom é o externo, o dom é necessário, mas o dom não é a base, né? Quando a gente fala de caminhar, de viver com o Espírito Santo, a palavra, inclusive o texto que nós lemos aqui, ele está muito mais relacionado à questão do nosso interior, né? Do que o Espírito Santo quer mudar dentro de nós, do fruto, do caráter, né? Do que está lá dentro. Então, às vezes, nós vemos pessoas que até têm a manifestação do dom, mas não têm o fruto. E vai Meu chegar uma Deus, isso hora é que essa forte. balança, né? Ela vai mostrar o desequilíbrio. Então, Cristo nos chamou ao equilíbrio, né? O Senhor nos chamou à plenitude. Então, eu preciso do dom. É legal buscar o dom do Espírito Santo, é extraordinário, é necessário, mas antes de mais nada, nós vamos entender na prática, né, o que significa esta obra que o Espírito Santo faz em nós e continua fazendo. Porque o original da palavra, do grego, de andar, de caminhar, né, ele está mais relacionado a algo contínuo. Olha que interessante isso, pastor. Então, é algo contínuo. Ah, no dia que eu confessei Jesus, há 20 anos atrás, não é só naquele dia. Aquele dia foi uma obra do Espírito? Foi, né? Ninguém vem a Cristo se não for através do Espírito Santo. Confessei Jesus, comecei a caminhar, mas é contínuo. Eu gosto muito dessa característica do Espírito Santo, né? Ele se move, né? O Espírito Santo não é algo parado, engessado, fez agora redenção total, regeneração total, você está pronto, já pode ir para o céu. Não, não é assim, né? Seria mais fácil, mas também não teria graça nenhuma, né, pastor? Então, o Senhor, ele se move, ele nos molda a cada dia. Tudo que nós passamos, como diz a palavra de Deus, coopera para o nosso bem. Então, o Espírito Santo, ele Aleluia. começa, né? Desde o dia em que nós confessamos a Jesus, os primeiros passos, não importa quanto tempo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e às vezes nós achamos que já estamos bem 100% nessa área, e aí vem uma situação como veio agora, né, na pandemia, tantas situações, e nos mostraram que não é bem assim, que ainda tem um pouquinho mais de amor para ser cultivado, né? Verdade. Tem um pouquinho mais de bondade para ser trabalhada, né? Então, o Senhor, ele vai nos moldando. Então, é algo que não é definitivo. E, infelizmente, muitas pessoas se perdem nesse processo, né? E o desejo do Senhor, o desejo do nosso coração, é que realmente a gente venha entender. Como a pastora disse, esse é um tema muito importante, porque tem muitas pessoas que não têm visto sentido na sua vida, porque agora não pode mais estar em público, né? Não pode mais demonstrar o dom. E aí, o que que sobrou? Sobrou Meu eu Deus. mesmo e o Espírito Santo. E aí que é, né? A prova dos 9, como se diz, né? Será que realmente eu estou, né, da forma que o Senhor quer? Será que é isso mesmo que Deus está falando conosco? Porque aí as pessoas começam a confundir as coisas, né? Porque uma coisa, quando nós não temos fruto do Espírito, nós também muitas vezes não temos discernimento daquilo que é de Deus e Meu que não é, Deus. né? Isso é Enquanto forte. aquela questão, coisas que a gente já sabe, é a consciência, mas eu acredito, como diz a palavra, que quem nos convence é o Espírito Santo. Então, quando falta Aleluia. este companheirismo, né? Esta convivência, Relacionamento, né? eu quero falar de uma maneira bem simples, porque eu quero que você entenda, né?
Se nós formos resumir o que precisamos falar sobre a questão do viver, do andar no espírito, se resume a isso, a convivência. Porque não é assim, momentâneo, né? O encher do espírito foi entendido errado, eu percebo. Não é só para aquele momento, existem momentos que Deus vai derramar, que Deus vai, né, encher, sim, de uma forma diferente. Eu falo muito sobre a visitação do espírito, né? Mas é realmente ser a habitação de Cristo. É realmente ter o Espírito Santo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver essa convivência, né? Eu estava Sim. pensando à tarde, se eu fosse resumir hoje, andar no Espírito com uma palavra, eu resumia em segurança. Porque andar no Espírito é estar seguro em Deus. Não vamos estar Amém. livres de frustrações, não vamos estar livres de tentações, mas nós vamos estar seguros em Deus. Porque é essa Aleluia. convicção, né, que o Espírito Santo nos traz, como diz o texto, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pode estar todo em volta dizendo que não. Toda a situação que se apresenta dizendo que não. Mas o Espírito Santo que está em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Quando vem a acusação, né? Aleluia. Quando vem a aprovação, quando vem a circunstância do mundo, todo mundo está passando, o Espírito Santo que está em nós testifica que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não estamos sós, né? Como filhos Aleluia. de Deus, nós não andamos sozinhos. Só que como filhos de Deus, pastora, nós também temos um DNA próprio, né? Que herdamos Sim. de Deus. E este DNA precisa se manifestar diante das pessoas, né? Então as pessoas precisam olhar e reconhecer, porque não é isso o DNA que traz as características. Então quando as pessoas olharem, elas precisam reconhecer. Ela é filho de Deus. Então, como que isso acontece? Através do Espírito Santo, né? Quando nós colocamos a nossa vida realmente no controle do Senhor. Andar no Espírito nada mais é do que permanecer, né? Numa dimensão de fé. Porque se nós não andarmos no Aleluia. Espírito, nós vamos olhar com os olhos humanos, né? Com os olhos carnais. Mas nós não falamos já que aquele velho homem morreu? Então, por que nós estamos olhando e agindo como o velho homem, se ele já morreu? É igual a gente faz aquela brincadeira, né? Morto não fala, né? Morto não fala, morto não dá opinião, morto não reage, não é? Morto não opina. E por que nós permitimos que a nossa carne, que já morreu, que o velho homem, né, que já está morto, dirija as nossas vidas? Aí que é a questão, né? Então, hoje é um dia, um momento de realmente nós pensarmos quem está dirigindo as nossas vidas. Com quem que nós estamos caminhando? Será que nós estamos vivendo no Espírito, andando no Espírito continuamente, no dia a dia, né? Ou será que nós achamos que andar no Espírito, caminhar no Espírito é só aquele momento dentro do culto onde os dons se manifestam? Meu Deus, Será que, forte. né, não há uma confusão aí? Então, andar no Espírito, caminhar no Espírito, precisa ser algo muito verdadeiro, né? Muito prático. Por isso que eu disse que era para ser simples, porque é prático. Sim. Quando os discípulos tinham uma situação, o que eles faziam, né? Oravam, perguntavam para o Espírito Santo o que era para fazer. Até para pregar, até para abrir igreja, tudo. Primeiro, a igreja se reunia, orava, perguntava para o Espírito Santo o que era para fazer. Aí hoje, o que nós vemos? E às vezes não é nem maldade, né? Às vezes é realmente falta de entendimento. Primeiro, eu deixo o Sim. velho homem agir, fazer o que ele quer. Aí depois eu vou lá chorar nos pés do Espírito Santo, porque ele é consolador, né? Ainda bem que ele é consolador. Meu Mas Deus. há uma discrepância aí, né? O Senhor é o consolador, é a fonte de poder, é o Todo-Poderoso, é aquele que opera em nós, que age através de nós, mas ele também, né, é aquele que molda o nosso caráter. Ele também é aquele que está sobre nós.
Então, estar sobre. Aleluia. Então, nós estamos debaixo, né, desse Espírito, nós estamos debaixo da direção do Senhor. Mas se nós primeiro Aleluia. agimos para depois perguntar, tem alguma coisa errada, né? Então, que a gente possa refletir, realmente colocar o Senhor, né, na frente, na linha de frente, né? Há momentos que o Senhor vai falar para você, fica quietinho, né? Há momentos que o Senhor vai falar para você, não, não faz dessa forma. E há momentos que o Senhor também vai falar, não, vai lá e fala tudo que você tem que falar, né? É assim, queridos, é prática, né? A prática. Então, a gente vê muitas pessoas perdidas, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem saber o que fazer, enquanto que, na Sem verdade, né, direção, né? já está tudo aqui. A gente já deveria Sim. estar praticando e não perguntando, né, o que era para ser feito. Mas é algo assim que nós precisamos refletir nesses dias. Realmente buscar a presença do Senhor, realmente colocar as nossas vidas debaixo da direção dele, né, permitir que o Senhor faça. É muito interessante o texto deixa eu ler aqui esse texto, Efésios 5, verso 18. Vamos ver. Efésios 5, verso 18. Então, o apóstolo Paulo ele começa falando, né, sobre a igreja ser, né, imitadora, imitar a ele como ele imita a Cristo. E no verso 18 ele fala assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, é a mesma questão aqui. Quando a expressão usada é enchei-vos, ele quer dizer que é algo contínuo. Então, mas antes da pandemia, no último culto que teve, eu lembro até hoje, pastor, o último culto que a gente teve antes da pandemia, fui eu que ministrei, inclusive. Eu ministrei uma palavra lá em Lucas 18 sobre a mulher encurvada. Lembro até hoje desse culto. Foi tremendo, foi maravilhoso, mas já tem 1 ano e meio. Então, enchei-vos, é todo dia, é todo instante. Eu gosto muito daquele texto, e quando o povo passa pelo meio do mar, e o que Deus fala para Moisés? Olha, os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Vocês vão ver outros. Vocês vão Meu ter outros Deus. inimigos, né? Mas esses daqui vocês não vão ver mais. Então, o mesmo vale tanto para a derrota dos nossos inimigos, quanto para essa questão de nós nos enchermos. Então, todo dia nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que venha nos encher, que venha nos ensinar, que venha nos consolar, que venha nos dar direção, sabedoria. Todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias nós precisamos louvar ao Senhor. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim, né? Porque eu sou fraco, eu não estou conseguindo, mas eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu quero caminhar na direção do Senhor, eu quero viver com o teu Espírito realmente, não de boca, né? Não de boca, não de título, né? Não de imagem, mas de prática, de verdade. Eu conheço servas de Deus, que aos olhos do mundo, né? As pessoas olham, pastor, e falam assim, ai, isso daí, né? Não tem valor algum. Mas quando você senta com a pessoa, você começa a ouvir, e aí você começa a observar a vida da pessoa e você fala, Jesus, eu não sei nada ainda. Eu não É, aprendi ainda a andar no Espírito. Eu não aprendi ainda. Então, queridos, é isso, né? Eu creio que essa questão do isolamento, de tantas coisas que nós temos vivido, veio muito para isso também, né? Para que as pessoas entendessem que não é simplesmente o exterior, né? Não é simplesmente o que eu estou mostrando, mas é o que está dentro de mim, o que o Senhor colocou dentro de nós, né? Não tem como diz a palavra de Deus, nós servimos a dois senhores. Ou eu faço a vontade da minha carne, continuo sendo escravo do pecado, né? Ou eu ando no Espírito. O próprio texto diz que há uma luta. Mas como que eu venço essa luta? A primeira coisa, entendendo que ela existe. Né? Porque tem pessoas que acham que é a história da carochinha, né? Coisa que o pastor gosta de falar.
que existe uma guerra, que existe uma luta, ela existe, ela é real, né? Segundo ponto, decidindo de que lado eu vou ficar. A decisão é nossa. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele opera em nós, né? Ele nos ensina, mas ele não faz por nós. Então, nós decidimos de que lado eu quero estar. Eu estava fazendo uma reflexão. Esses dias eu estava conversando com meu esposo. As pessoas, elas preferem continuar, às vezes, numa decisão errada, porque naquele momento vai ter a fuga ali do problema, do que tomar a decisão certa. Porque a decisão certa exige mais esforço, né? Andar no espírito, às vezes, no olho de quem está escravo do pecado, é muito trabalhoso. Exige muito esforço. Mas aí eu vou ter que deixar, né, aquilo que me agrada tanto, né? Aquele pecadinho que eu guardei bem escondido lá, ninguém viu ainda. Eu estou aqui desde antes da pandemia, agora o pastor não vai vir na minha casa, ninguém vai ver mesmo, mas o Espírito Santo, ele vê, ele sabe, né? Então, às vezes, as pessoas preferem tomar uma decisão errada para satisfazer a sua carne do que se render, né? Porque não é trabalhoso, nada mais é do que se render à vontade do Senhor, se render à palavra de Deus, se render ao Espírito Santo, porque o Senhor tem prazer, né, em nos ensinar, em nos ajudar. O Senhor tem prazer em que sejamos filhos. E como filhos nós temos uma herança, como diz o texto, mas também temos uma responsabilidade, né? Esse próprio texto diz que a natureza ela geme, né, pela manifestação dos filhos de Deus. E como que os filhos de Deus vão se manifestar? Fazendo a vontade da sua carne? Fazendo da maneira que acha melhor? Não. Né? Em obediência, debaixo da palavra, debaixo da direção do Espírito Santo. Então, eu creio que é um tempo realmente, pastora, de reflexão, né? Um tempo de nós pararmos, sentarmos, revermos muitos conceitos, né? Revermos, permitir que o Senhor quebre, né? O nosso eu, né? Às vezes a gente se colocou numa posição de achar que é melhor e não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, que Deus possa falar, né, ao nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia o que é andar, o que é viver, o que é caminhar. Esse texto que nós lemos, esse verso que fala, né, sobre o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ele vive, né? Ele vive. Glória a Deus por isso. Eu estava ouvindo só para a gente encerrar, uma palavra, né? E a pessoa falando que ela não sabia, muitos anos na igreja, olha isso, queridos. E ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Eu falei, peraí, né? O que a gente entende com isso? Que justamente estamos nos afastando do Senhor. Estamos nos afastando da palavra. Se eu não entendo que Jesus ressuscitou, como diz o próprio Evangelho, tudo é em vão. Então, o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou o Senhor, é aquele que quer vivificar e vai e pode, né, as nossas vidas. Mas Cristo, para ser ressuscitado, ele teve que morrer. Então, quando a gente fala de vida com Deus, isso inclui morte. Parece muito estranho. Para aquele que é carnal, não vai entender. Mas para que eu viva no Espírito, eu preciso morrer, né? Matar a minha carne, a minha vontade humana, essa vontade pecaminosa, depravada, perdida, humana que existe em mim. Agora, o fruto do Espírito, aquilo que é divino, aquilo que o Senhor tem para nós, é poderoso. E Deus é aquele que nos dá vida, né? E vida em abundância. O Senhor, ele traz vida sobre nós. E como diz a palavra, isso é contínuo. Tem vários textos aqui, pastora, não vai dar tempo de ler, né? Mas tem vários textos na palavra de Deus. E é questão de nós pegarmos, né? Vamos ler a palavra, né? Vamos praticar a palavra. Vamos realmente permitir que o Espírito Santo faça o que ele quer fazer sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Palavra tremenda, abençoada. Aleluia. Eu gosto muito também desse versículo, 1 Tessalonicenses,
Não, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, se nós, como a pastora disse, se nós nascemos de novo, nós morremos e morto não sente. E só é possível viver uma vida no Espírito Santo aqueles que decidiram morrer e, na verdade, morrer todos os dias. Porque a nossa carne, ela quer dominar, ela quer uma luta, né, entre o espírito e a carne e a alma, há uma luta. Todos os Né? dias o pecado se apresenta, né? Sim, e aí nós precisamos tomar cuidado. Cada um de nós temos uma área de fragilidade. Então, se eu sou convertido há 10, há 20 anos, há 30 anos, há um ano, há um mês, nós precisamos tomar cuidado, num geral como num todo. Porque o inimigo, o papel dele é andar ao derredor, né, procurando alguém para tragar, vindo com o pecado na bandeja, e justamente aquilo que nos atrai, aquilo que é a nossa fragilidade, para nos atrair. Então, nós precisamos, né, entender que esse que começou a boa obra em nós, Cristo, ele vai, né, completar essa boa obra em nós. Né? Muitas das vezes a questão é que, às vezes, nós somos salvos 10, 14, 20, 30 anos, eu não sei o seu tempo de conversão, e também isso não diz respeito a nada, porque quando eu decido morrer, quando eu decidi morrer, quando eu decidi nascer de novo no Espírito Santo, foi uma decisão. Então, o pecado, eu decido não pecar. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Então, eu decido se eu vou viver na carne ou pelo Espírito. Então, o que acontece se eu sou nascida de novo? Né? Eu entendi, falo em línguas até, nossa, tantos dons do Espírito Santo habitando em mim, né? Mas são coisas totalmente diferentes. O que acontece, né? Se a minha vida, eu falo em línguas, sou batizada aí nos dons do Espírito Santo, eu oro, faço tantas coisas em nome de Jesus, mas o que acontece que a minha vida ainda está uma bagunça? Eu tenho conhecimento de muitas pessoas que estão em Cristo e a vida delas está uma bagunça. E aí prega para o outro, aconselha. Né? Realmente, aí entra isso, né? A falta do fruto do Espírito, porque a nossa vida, se ela é guiada pelo Espírito Santo, não quer dizer que nós não vamos ter lutas, nós vamos ter lutas. Lógico que vamos ter, até o fim, né? Só que a nossa vida, ela é um testemunho da manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Então, por que muitos de nós não temos manifestado esses frutos? Porque existem lutas que nós estamos agarradas nelas, né, abraçadinho com o pecado, que a gente não quer largar. Sabe, às vezes um simples temperamento que não é tratado, né? Então nós precisamos ter o domínio próprio, a mansidão. Então, às vezes a gente tem o hábito de procurar grandes pecados, mas pecados grandes e pecados pequenos, para Cristo é a mesma coisa. Então nós precisamos entender isso, né? Porque a nossa vida não pode. Ligado a essa questão, né, pastora, do caráter, né, do temperamento, Sim. da submissão, Sim. né? Então, sim, é algo que é muito prático, e por ser no dia a dia, as pessoas meio que banalizaram, né? Então, eu preciso buscar o dom, eu preciso, né, buscar coisas grandes, mas não há nada maior do que ter uma vida dentro do propósito de Deus. Do que com certeza. Com certeza. Então, o objetivo de Deus, né, é que nos alimentamos o nosso homem espiritual com a palavra de Deus. E então começaremos, né, ter uma renovação na nossa mente, e a palavra começará a agir em nossas vidas, né? E nós vamos ter uma mudança de mente, né? E assim nós vamos
viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? E aí nós vamos começar a controlar nossas emoções, nós vamos começar a controlar os nossos comportamentos. É isso o objetivo do Senhor, né? Que nós tenhamos essa vida aí domada pelo Espírito Santo. E que delícia quando a gente ouve, né? Eu tive uma experiência logo no meu início de conversão, muito forte com o Espírito Santo de Deus, né? O Senhor, ele pediu para mim o meu tempo integral na obra, e eu desde muito pequena, né, sempre trabalhei, sempre fui muito ativa, e de repente venho para Jesus e ele pede para mim, olha, eu te quero, larga tudo. E a minha vida, assim, estava muito agitada, saindo muito cedo, voltando muito à noite, a obra de Deus foi se afastando, acabou que fazendo, tipo, pela metade, porque rouba muito tempo, o inimigo, ele entra no superativismo, ele rouba, né? Ele rouba a presença do Senhor nesse superativismo que a gente tem, aí já não tinha muito tempo para orar, aquele relacionamento com o Espírito Santo passou a ser, tipo, de 80%, passou a ser 30%. Então o Senhor falou para mim, sai, eu te quero 100%. E aí foi uma luta entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Foi uma guerra dentro de mim. E eu lutei, eu desobedeci, na verdade. É um testemunho que eu tenho aqui, queridos. Eu desobedeci o Espírito Santo e eu comecei a colher frutos amargos. Eu comecei a viver uma vida na qual eu falei, meu Deus. Aí, num culto, o Senhor veio novamente e falou comigo. Ele desenhou para mim. E depois daquele culto, eu falei, não, eu vou abrir mão. E eu abri mão, né, abri mão dos meus serviços, e eu trabalhei até praticamente o ano passado, há mais de 8 anos, trabalhando na obra, cuidando ali 100% da obra de Deus, lógico, da minha família, das nossas coisas aqui, mas não trabalhando num serviço circular. O senhor falou, não te quero trabalhando no circular. Então, eu fiquei assim, estacionada, trabalhando para o Senhor, mas que tremendo, como o Espírito Santo de Deus tratou de mim, como ele cuidou de mim, como ele não deixou faltar nada para mim nem para minha casa. Eu acho que aquilo que eu conquistei nesse tempo de obediência, desse comando que foi dado, eu não teria conquistado se eu tivesse permanecido trabalhando e ganhando o salário que eu estava ganhando. Então, é muito lindo, e aí o Senhor, ele começou a me mostrar, sabe, nos pequenos detalhes, até hoje, né? Não é para me vangloriar, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele cuida da gente com zelo, com cuidado, ele é fantástico. E até hoje eu falo, né, eu tenho um guarda-roupa, graças a Deus, né, bastante diversificado, viu, pastora? Porque o Espírito Santo de Deus, ele cuida de todas as coisas, ele levantou empresárias, ele levantou manicure, ele levantou depiladoras, tudo aquilo, sabe aqueles mimos, aqueles detalhes que nós mulheres gostamos, que nós mulheres falamos assim, poxa, eu vou ficar sem isso, e tantas outras coisas, viagens de avião, conhecendo outros lugares novos, e o mais importante, meus amados irmãos e irmãs, você que vai entrar depois, almas, coisas do reino espiritual, a vida espiritual, a minha vida espiritual, as minhas experiências com o Espírito Santo, eu juntamente com o pastor João, o quanto a gente adquiriu de conhecimento, de experiência, ficaríamos aqui horas compartilhando as experiências do Espírito Santo. Quantas experiências nós tivemos e temos até o dia de hoje. E aí, o ano passado, o Senhor falou, esse é o tempo agora. É como a pastora falou, há tempo que ele fala, avança, como se fosse um semáforo. O sinal verde, avança. O sinal amarelo, calma, preste atenção, observa. Olha o que está roubando a minha presença. Olha como está a sua casa. Olha como está seu relacionamento com o teu esposo. Olha para o filho, faça assim. E tem hora que ele fala, sinal vermelho. Então, a gente tem que parar. Mas, para isso, é necessário ter esse relacionamento, é necessário a gente morrer para nós mesmos todos os dias. Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa, né, maravilhosa, que está sempre à nossa disposição, nos guiando. E quando nós temos uma vida guiada por ele, eu vou te dizer, meus amados, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Nós acertamos mais do que erramos. E quando erramos é porque não ouvimos
não tivemos o discernimento espiritual para fazer conforme ele ordenou. Não é isso, pastora? Verdade. E também essa questão aí, né, pastora, envolve muita humildade, né? Então, o homem, ele tem que voltar à origem, né? Então, eu vejo assim, que às vezes, né, existe muito aquela questão, como eu falei, eu vou tomar a minha decisão, né? Aquela questão de querer estar no controle, uma certa soberba, né? Enquanto nós devemos ser humildes, porque Ele cuida de nós, né? O Senhor cuida de nós. Então, isso aí que a pastora Exatamente. falou, nada mais é do que o fruto da obediência, né? Então, é isso que o Espírito Santo quer de nós, porque ele sabe como cuidar, ele sabe como fazer, né? Ele sabe como tratar. Não dá tempo da gente falar aqui, mas eu fico pensando nesse processo. As pessoas pensam assim: Jesus ressuscitou. Pá! Não, foi um processo, né? Foi uma coisa de cada Sucesso. vez, e ele foi movendo, foi tocando onde tinha que tocar. Olha, aqui precisa fazer de novo esse tecido, esse daqui não precisa fazer de novo, é só irrigar, né? Assim, eu consigo Sim, imaginar e sim, ver isso espiritualmente. Tem pessoas que falam assim, ai, a Bíblia sim. é um livro muito chato, acho que não lê a mesma Bíblia que eu, porque É eu tremendo, viajo, assim, tremendo. né? Até porque o Espírito Santo nos leva a isso, né? E a gente fica Sim, vendo literalmente como que aquilo aconteceu, e da mesma forma tem que ser na nossa vida. Mas às vezes as pessoas não são sim, humildes para se submeter, né? sim, Porque quando nós somos, ele sim. faz. E ele faz e ele Faz. cuida nos detalhes realmente, né? Isso é Então, obediência, né? sim. Então, por isso que Então, Pedro meus fala aqui, o amados, texto que nós lemos, do velho homem morrer, porque o velho homem é desobediente. sim, Mas sim, em Cristo, sim, através do Espírito Santo, nós podemos obedecer e sermos abençoados por sim. isso, né? Amém, glória a Deus. Amém. Então, meus amados, é isso, sabe? Procure se aprofundar nos estudos sobre o Espírito Santo. Você não vai mais, sabe, andar sozinho, você vai ter discernimento das situações. Às vezes a gente arruma tanta confusão porque a gente não é sensível à voz do Espírito Santo e a gente não quer, como a pastora disse muito bem, essa colocação, a humildade de obedecer, de falar, não, eu vou, porque nós não queremos, o ser humano tem essa dificuldade de ser dependente de alguém. Sim, E aí hoje está o segredo. exatamente. Quando eu sou dependente do Espírito Santo de Deus, ai, que coisa maravilhosa! Até o Verdade, deserto passa a ter flores. Quando nós somos sim, dependentes do Espírito Santo, sabe? verdade. E é tão gostoso quando você passa a ter uma intimidade com ele, né? Eu falo para minha filha, eu falo, essa noite o Espírito Santo bateu na minha porta, né? Para mim orar. Aí ela fala assim, ô mãe, mas como que é assim? Não sei te explicar, você está dormindo num sono mais profundo. E você escuta aquele toque que você nunca... Você fala, meu Deus, que toque mais suave Sim, é esse? Que voz mais sim, suave é essa? E você não tem sim, medo, e você sabe que no teu espírito, ele verdade. testifica no nosso espírito. Sim, Quem é que está falando conosco? Que é, delícia! Você levanta e você vai para a presença dele, e ali ele fala com você. Então, nós vamos falar um pouco mais na próxima live ainda sobre o Espírito Santo, porque é um assunto muito profundo. E nesse tempo sim, de desespero, de morte, de muitos lutos, né, desemprego, tantas coisas ruins acontecendo, nós, igreja, nós, ministrantes da palavra, precisamos apresentar para o povo quem é esse Espírito Santo. Não é sim, hora da gente falar de muitos outros assuntos. Não é hora da gente perder tempo batendo boca com polêmica, se é da direita, se é da esquerda. É hora da sim, gente saber quem é esse Espírito Santo. Porque verdade. eu creio que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai partir para o lado correto, que é certo. Ela vai, porque o próprio Espírito Santo, ele não habita no pecado, ele não habita na sujeira, ele não habita onde a imundícias espirituais, ele não habita. Então, ele habita na onde é puro, na onde é santo, né? Na onde é sagrado. Então, você vai, se você se encher do Espírito Santo, você vai parar de esquentar sua cabeça e ficar batendo boca, discutindo, envergonhando a igreja de Cristo, porque, né?
falo que as redes sociais, desculpa da palavra, está pior do que o caminhão da coleta, né? Porque é umas coisas que a gente lê, que a gente ouve, é uma bagunça. E a igreja, falando de nós, começando por mim, né? A igreja do Senhor, ela está no meio dessa sujeira, ela está no meio dessa bagunça, ela está no meio desse odor, sabe? Que não faz bem para as narinas do Espírito Santo. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que, como ministros, filhos que nós somos do Senhor, ministros da palavra, facilitadores, né? Nós somos cheios da glória de Deus e essa glória está em nós para a gente fazer a diferença. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença aonde ela chega, aonde ela está. Quando ela abre a boca, é uma palavra para edificar, é uma palavra para contaminar para o bem, e não para levar ali a pessoa, né, a gerar aquele tumulto e arrumar contendas. Amém? Então, eu quero te agradecer, pastora Érica. Que não são para nós, né, pastora? E a igreja Sim, tem que entender isso. sim. Quero te agradecer nessa noite. Obrigada por aceitar o convite. Deus te abençoe. Deus continue abençoando essa família linda, o pastor André, a vida do João, do Natan. Que o ministério de vocês seja um ministério cada vez mais abençoados. Que nós aqui nessa comunidade, né, comunidade aqui do nosso bairro, podemos juntas, né, ganhar muitas almas para o Senhor. Eu quero que você saiba que você sempre possa contar comigo, com a minha família, com a vida do pastor. Vocês são presentes lindos da parte do Senhor, né? Pessoas que a gente pode chorar junto, dar risada junto, não é verdade? Comer bastante empadinha, coxinha, dar risada. Nós podemos ser quem a gente é. E isso, meus amados, você que está me ouvindo, é muito difícil você encontrar pessoas e você chegar na casa dela e ser quem realmente você é. Você chegar, sentar, dar risada, conversar, ser uma pessoa normal. Porque a sociedade, as pessoas que estão, que falta a presença do Espírito Santo, e às vezes até as que falam que tem a presença do Espírito Santo, mas estão vivendo uma vida que desagrada o coração de Deus, tem muito julgamento, tem muito, as pessoas apontam os dedos, elas julgam muito, e nós não somos melhores nem piores que vocês, né? Pastores, apóstolos, líderes, nós não somos melhores que ninguém, somos seres humanos. Precisamos sentar, precisamos dar gargalhada. Eu amo dar risada alta, né? Eu amo quando eu vou na casa da pastora Érica, do pastor André, a gente dá risada, a gente fala de nós mesmos, não fala mal da vida dos outros. Aí o pastor André faz uma empada gostosa, né? A pastora Érica nem se fala, a gente dá risada porque ela é nutricionista e ela fica só ali de olho na gente. Mas que delícia. Obrigada, pastora. Deus te abençoe. Bom, né? Deus continue te prosperando, minha amiga. Eu quero que você ore por nós para a gente encerrar essa live, abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pastora, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. Eis-me aqui, tenho bastante dificuldade. Estava conversando ontem com a discípula, né? A gente precisa vencer isso, mas não é fácil, né? Mas se é a opção que o Senhor tem nos deixado para este tempo, nós precisamos vencer, né? Porque precisamos ser instrumentos do Senhor. Então, que Deus possa ter falado, né? Foi uma bênção estar com você. Quero repetir novamente que eu te amo, amo a sua casa, amo a sua família. Eu gosto muito também de estar com vocês. Às vezes as pessoas ouvem e falam assim, não, aí fica, né, um elogiando a outra. Queridos, isso é honra, isso é aliança, isso é amor, e isso é Deus quem prepara. Então, que Deus possa preparar pessoas que hajam assim com você também, né? E é dessa forma mesmo, nós não somos melhores nem piores. Coube ao Senhor nos dá uma função um pouco diferente, porque é Ele quem faz, né? Mas o Senhor, Ele tem sido bom, e eu louvo a Deus, porque Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, amém? Vamos estar orando, né, em nome de Jesus, que realmente a cada dia os filhos de Deus entendam a necessidade, entendam a vitória que é, né, ser cheio do Espírito, andar no Espírito, realmente fazer a vontade do Pai, amém? Não há nada mais poderoso do que isso, do que ser filho de Deus.
Talvez tem muitas pessoas que estão querendo ser tantas coisas, né? Mas nós já somos algo tremendo. Filho de Deus, filha de Aleluia. Deus. Isso é maravilhoso, amém? Pai, em nome de Amém. Jesus, eu quero te louvar, Senhor, mais uma vez, por esta noite. Quero te louvar pela vida da pastora Beatriz, pela sua casa, pelo seu ministério. Pai, quero te louvar pela vida dos nossos apóstolos, pela vida de cada líder, de cada pastor, por cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que está assistindo, Senhor, essa transmissão. E o Senhor possa visitar cada casa, cada família, cada filho teu, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia possamos entender a tua verdade, possamos entender o que o Senhor tem para nós, que o teu Espírito Santo possa ministrando os corações, quebrando, Senhor, todo o mal, realmente, Senhor, libertando, transformando a cada um de nós. Visita, Senhor, cada alma, cada coração que de repente está aflito, Senhor, precisando de uma direção, que toda cegueira espiritual venha caindo por terra, Pai, que possamos ser fortes no Senhor para fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. E a cada dia realmente a nossa carne, Senhor, seja subjugada, que prevaleça o teu Espírito Santo sobre nós, que prevaleça a tua palavra, a tua vontade sobre nós. Nós, como teus filhos, nós abençoamos o teu povo em todas as áreas. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, visite cada família, aquele talvez que está enlutado, aquele que está, Senhor, com um parente enfermo, internado, seja, Senhor, por Covid ou qualquer outra coisa, que o Senhor visite com cura, que o Senhor visite os lares com provisão, e acima de tudo, Pai, que haja salvação, que haja presença de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Obrigado você que permaneceu. Compartilhe essa live. Eu creio que vai ser bênção. Amo você, pastora. Deus te abençoe. Um beijo, queridos e queridas. Tenham uma boa noite, uma excelente semana abençoada no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando o seu coração. Amém? Deus abençoe. Amém.